Capítulo 149, Mercador da Cidade do Rei, Parte 2. Você é o maior comerciante de salitre de King City? Roland cortou diretamente para a raiz. Não, Vossa Alteza. Margaret não estava mais apenas mostrando seu sorriso formal, seu discurso também se tornou muito mais íntimo. Eu corro todo tipo de negócios diferentes, de pedras preciosas a tecidos, de estalagens a tavernas. Na verdade, nem um mês atrás, eu ainda não tinha nada a ver com o comércio de salitre. Somente quando o dono original do campo de nitrato perdeu todas as suas reservas e faliu durante a sua visita no meu cassino, os direitos foram transferidos para mim como pagamento. Não só ela estava vendendo todos os tipos de mercadorias, ela ainda tinha um firme apoio na indústria de serviços, sendo capaz de construir um império de negócios tão grande. No final, o que ela tinha? Era bem sabido que se você quisesse abrir um cassino em King City, com dinheiro sozinho, seria uma coisa impossível de se conseguir. Querendo saber se ela estava lhe contando a verdade, Roland bateu na mesa, mas Nightingale apertou as costas dele, deixando-o insatisfeito. Já que uma pressão como essa indicava que Margaret carregava a pedra da retaliação de Deus, tornando impossível que ela julgasse se a outra estava mentindo ou contando a verdade. Espere um momento, já que é impossível para ela observar, porque ela me beliscou com tanta força antes. Roland tossiu 2 vezes, reprimindo sua curiosidade. Ele ouvira dizer que alguns dos mercadores dos fiordes haviam se estabelecido nos 4 reinos. Seus negócios foram tão bem-sucedidos que cresceram cada vez mais até acumularem tanta riqueza que se tornou difícil até imaginá-la. Depois de finalmente garantir alguma riqueza, muitos comerciantes foram marcas fáceis e foram facilmente enganados de seus ganhos. Apenas alguns conseguiram estabilizar-se e criar raízes e reinvestir o seu dinheiro com sucesso em estabelecimentos locais, formando uma união comercial relativamente estável. Pode ser que Margaret seja um desses grandes cachorros? Sendo este o caso, Roland decidiu ser direto com seu pedido. Eu preciso de uma grande quantidade de salitre, quanto mais, melhor. O território ocidental do reino não é um local escaldante, especialmente perto da cordilheira intransponível. Sua Alteza Real, você realmente precisa de tanto salitre? Margaret ficou curiosa. Na periferia leste do reino, eu tenho 3 campos de nitrato, o suficiente para abastecer uma cidade de nobres com gelo. Definitivamente um grande tiro, ela ainda tem 3 campos de nitrato. Mesmo assim, Roland ficou muito feliz, não houve nenhuma mudança visível em sua expressão. Eu vou construir uma loja de frio no porão do castelo para armazenar alguns alimentos perecíveis. Contanto que você me dê o preço certo, levarei todo o salitre que você pode trazer. Como você explicou isso tão claramente para mim, ela assentiu. Estou disposta a transportar todo o meu salitre para Bordestovo, e cobrarei apenas o preço típico de mercado da cidade do rei, mas o quê? Eu não quero ser pago com royals de ouro, eu já tenho o suficiente deles para encher um armazém inteiro. Ouvi dizer que você estava na posse de alguns produtos estrangeiros. Se você usasse estes em vez da realeza de ouro, eu ficaria feliz em concluir um acordo com você. Produtos estranhos. Roland enraizou-se. Foi a primeira vez que ele ouviu alguém dizer que não queria nenhuma realeza de ouro. Sim, bem. Eu ouvia algo sobre uma criação de ferro negro autodirigida. Margaret inclinou-se ligeiramente para a frente. Seu servo disse que com esta coisa, você só precisa acender um fogo e ferver a água para que ele se torne incrivelmente poderoso. Na verdade, só depois de ouvi-lo falar sobre tal criação decidi visitar a cidade fronteiriça. Caso contrário, vender diretamente o salitre para a nobreza ao redor da capital estaria muito mais de acordo com meus interesses. Afinal de contas, a distância de transporte é muito maior, então eu tenho que sofrer uma perda significativa. Esta é realmente uma surpresa agradável, pensou Roland. Embora eu não saiba como o aprendiz de Barov se apossou dessa linha, e de que maneira descreverá a máquina a vapor, mas evidentemente esse comerciante da cidade de Qin estava muito interessado nela.
Quão incrível foi o lucro e o potencial de negócios dos produtos industriais, tudo ficou muito claro para Roland. Especialmente porque eles só poderiam ser criados por seus próprios produtos mecânicos. Ele já tinha se preocupado com isso depois que a cidade fronteiriça vendeu todo o minério e usou todas as moedas do Duque, que não teriam outras oportunidades de negócios. Mas ele nunca teria pensado que hoje uma excelente oportunidade como essa seria colocada bem na frente dele. Então, essa foi a sua razão, disse o príncipe. O que você ouviu falar é chamado de motor a vapor. Converte a água fervendo em vapor, que pode ser usado como fonte de energia. O princípio por trás disso é muito simples, mas apenas nós, da Bordertown, somos capazes de produzi-lo. Então existe realmente uma coisa tão incrível. É claro, respondeu Roland, mas é muito complicado de fabricar, então o preço será bastante alto. Se você estiver interessado, pode ir comigo para ver a máquina. Extremamente interessado, disse ela com entusiasmo. Na North Slope Mine, Margaret viu um grande monstro de aço rugindo que puxou vários carrinhos de minas carregados com minerais do túnel da mina, com os olhos cheios e redondos, quase caindo das órbitas. Sua Alteza Real, isso é incrível. Margaret sussurrou, sentindo-se oprimida anteriormente. Eu pensava que seu mensageiro tinha exagerado, mas mesmo em meus sonhos mais loucos, eu nunca pensei que ele tivesse subestimado isso. Eu temo que mesmo uma dúzia de pessoas juntas não possuam um poder como este, motor a vapor. Querendo dar uma olhada mais de perto, Margaret deu um passo em direção ao motor, mas foi impedida por Roland. A corrida é muito perigosa, não fique muito perto dela. Você vê o gás branco sendo expelido? Mesmo que você seja atingido por apenas uma pequena parte, ainda é o suficiente para queimar sua pele. Você só o usa para transportar minério. Como o barulho era muito grande, ela teve que se aproximar de Roland e gritar em seu ouvido. Nesta mina, usamos dois, um é usado para ajudar o mineiro a transportar o minério, enquanto o segundo é usado para bombear a água da mina. Roland respondeu. Na verdade, até hoje, a fronteira Tovin só foi capaz de produzir 3 motores a vapor. Nós os usamos lá onde eles são mais necessários. Mas eles podem ser empregados para uma ampla gama de propósitos, como você poderia imaginar. Eles podem substituir moinhos de vento e rodas d'água para moer o trigo. Eles não são afetados por rios ou ventos, e não precisam de mão de obra ou poder animal. O que talvez lhe interesse, ainda mais, é que eles podem até mesmo ser colocados em um barco à vela, movendo as pás, permitindo que um navio se mova sem nenhuma vela. Ele sabia que sua dependência do vento e sua direção era de grande importância para o Suffolk. Claro, chega, ouvir essa. Margaret olhou de olhos arregalados para Roland. Apenas cite um preço, vou levar comigo. Isso está fora de questão, a mina também depende disso para manter a produção. Você pode encomendar alguns novos motores a vapor. Em seguida, quando você entregar o salitre, você pode levá-los com você. Qual seria o preço deles? Roland levou-a para longe da entrada da mina. Estando mais longe do barulho da máquina, agora era muito mais fácil falar. Um motor a vapor custará R$ 500 da realeza, disse Roland. Mesmo assim, o preço era um pouco exagerado, quase equivalente à renda anual do território de um cavaleiro. O minério para produzir um motor a vapor custava cerca de R$ 20 da realeza, mais custos de derretimento, custos de mão de obra e custos de instalação, seriam outros 50 royals de ouro. No entanto, para obter um bom preço, sempre era necessário ter algum espaço para uma barganha. Então eu vou comprar 10 motores a vapor. Roland ficou congelado. 10 motores a vapor foram o mesmo que 5.000 royals de ouro. Quase o equivalente aos 5 ou 6 anos das economias do Duque Rian. Nem mesmo tentar barganhar, era o poder de um cachorro grande. Ele limpou a garganta. Você tem certeza disso? Afinal, não é uma quantia pequena, e a máquina nem sempre está disponível para uso, e mesmo se você a comprou, você ainda tem que investir dinheiro nela.
Eu sei, é como um navio que tem que visitar a doca todos os anos para limpar a quilha de parasitas e algas, substituindo as velas, cordas e assim por diante. Margaret não se importava. O que mais tarde precisa para ser adicionado, eu compro de você. Se, na verdade, for impossível administrar sozinho, você só precisa nomear um preço, e eu pagarei a você pelos artesãos para manter e operar a máquina. Roland fechou a boca. Havia apenas um pensamento em sua mente: ser rico deve ser legal.